Olá, bom dia. Acho que estamos todos aqui já testados, conectados. Um minuto para a gente começar, então. Bom dia, Ana Paula. Olá, bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia, Paula. Olá, Pedro. Bom dia. Bom Oi, dia, Ana Rômulo. Paula. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ótimo. Acho que estamos todos aqui, então. Estamos aqui. O Gabriel, acho que foi tomar o chazinho também. Eu Tá estou aqui, ótimo. mas não estou conseguindo ligar meu vídeo. Parece que houve alguma proibição aí do coordenador aí do evento. Fabrício, help. Fabrício, help. Fabrício já abre aqui para a gente dar início, então. Vamos lá, acho que eu dou 10 horas em ponto, Gabriel. Ótimo, Gabriel, bom dia, Perfeito. excelente. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais este evento, mais este webinar realizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britain, e quero dar boas-vindas, então, a todos os nossos palestrantes, né, organizadores, para quem eu já vou fazer a referência específica, e também a todos aqueles que nos assistem. Quero usar esses minutos iniciais para falar para vocês rapidamente sobre a Britain, né, sobre a nossa Câmara de Comércio e Indústria, que tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum relevante de discussão para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Atuamos de maneira nacional e estamos em diferentes partes do Brasil com times, né, especificamente alocados em São Paulo, Rio de Janeiro, em Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da Britain significa fazer parte de um grupo bastante seleto de executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, com oportunidades bastante interessantes de networking e de fazer negócios. Gostaria de convidar todos que nos assistem para que conheçam os nossos comitês setoriais, que são, na verdade, os comitês que promovem discussões como essa, por exemplo, que a gente está aqui hoje com vocês. Então, atuamos em diferentes frentes e esses comitês foram expostos aí no nosso slide de abertura. E vocês podem, inclusive, saber mais sobre eles visitando o site da Câmara Britânica no britain.com.br. E aí vocês vão conhecer um pouco mais também dessas iniciativas e de outras iniciativas que a Câmara se envolve. Quero usar, então, essas minhas palavras ainda, o meu próximo minuto ainda, talvez, de abertura, para os nossos agradecimentos, né? Então, primeiramente, aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram exibidas aí no nosso slide também de abertura, um pouco antes da gente iniciar esta nossa sessão. Então, os nossos agradecimentos vão a essas empresas que são os nossos associados mantenedores. E aí, a nossa equipe, né, que está à frente aí da realização deste evento, um tema tão relevante neste momento. Então, primeiramente, o meu agradecimento à Carolina Ures, que é a presidente da nossa filial São Paulo, da Câmara, ao Fábio Caldas, que é o presidente da filial do Rio de Janeiro, e então aos líderes, né, presidentes do Comitê Legal, Tributário e Regulatório, que estão tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Então, como presidente, a Paula Costa, presidente do Comitê no Rio, o Luiz Guilherme Primos, que é o presidente do Comitê em São Paulo, e aí, respectivamente, os vice-presidentes, a Paula Abreu, então, vice-presidente do Rio de Janeiro, e o Rômulo Coutinho, vice-presidente do Comitê em São Paulo. Então, essa é a nossa equipe, e o Fabrício Soares, nossa equipe, nosso gerente geral da Câmara, que está aí nos bastidores pilotando este evento, e, como sempre, fazendo tudo isso também acontecer. Fabrício, os nossos agradecimentos a você também. E, finalmente, né, a gente fala last but not least, os nossos ilustres palestrantes de hoje. Dr. Gabriel Leonardo e Dr. Pedro Marcos Barbosa. Agradeço imensamente pela disponibilidade de vocês por terem aceito o nosso convite para promover essa discussão com o nosso time aqui da Britain. É um prazer ter vocês conosco. E, com isso, eu desejo a todos um excelente evento, uma excelente discussão e passo a palavra ao Luiz Guilherme. Com isso, eu fecho a minha câmera e deixo vocês aqui no nosso palco. Agradeço a todos, então, pela disponibilidade de estarem aqui e, novamente, desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada e um bom dia. Vamos lá, Luiz Guilherme, a palavra está com você. Obrigado, Ana Paula. E um dos benefícios adicionais de ser associado aqui à Câmara Britânica é justamente o poder de propor a realização de eventos, né? Como este nosso de hoje, que foi uma proposição do nosso associado
Casnar Leonardo, advogados, do qual o Dr. Gabriel, que é o nosso palestrante, é um dos sócios. Então, essa é uma vantagem adicional. Os nossos associados, então, podem propor aos comitês. Se estiver dentro da pauta discutida pela Câmara, a gente organiza o seminário. Bom, o tema de hoje é bastante interessante, certamente polêmico, né? E trata de licenciamento compulsório e patentes farmacêuticas nesses tempos de Covid. Há cerca de 25 anos atrás, não era do tempo do Rômulo isso, né? Mas no governo ainda do presidente Fernando Henrique, o Brasil liderou uma campanha internacional AIDS is not a business, né? Através da qual o governo brasileiro buscava confirmar o seu direito de quebrar patentes de certos medicamentos que seriam utilizados no tratamento da AIDS. O governo teve sucesso nessa campanha, mas eu acho que não chegou ao ponto extremo. Depois os nossos palestrantes podem até comentar. Mas eu tenho a impressão de que não precisou chegar ao ponto extremo de quebrar as patentes dos laboratórios farmacêuticos, mas o Brasil conseguiu, com base nisso, né, implementar um programa que hoje é modelo para o mundo no tratamento da AIDS, com a distribuição do coquetel anti-AIDS. A Covid-19 colocou o mundo de joelhos, né, agora. Então, existem várias corridas para a produção de vacinas, produção de medicamentos, que efetivamente funcionem no combate desse mal que está ceifando vidas pelo mundo inteiro. E nesse contexto, esse tema acaba voltando à baila. Desenvolver uma vacina, desenvolver um remédio, envolve uma multiplicidade de pessoas. A gente tem acompanhado hoje uma multiplicidade de países e, evidentemente, milhões de dólares ou de libras. Então, é justo, de certa forma, que esse investimento seja remunerado e seja recuperado por aquelas pessoas por aquelas entidades que se envolveram nisso. Por outro lado, também é justo que que as sociedades, que os países, especialmente os países mais pobres, tenham alguma expectativa de acesso a um custo razoável, né, a essas vacinas e equipamentos. Então, nós vamos hoje discutir aqui essas questões. Nós temos visões diferentes neste seminário e vai ser muito interessante porque isso vai dar a todos nós vai permitir que todos nós nos situemos adequadamente no tema e para que cada um de nós possa formar a sua adequada opinião. A Paula Abreu agora vai dar umas palavrinhas a respeito da dinâmica do nosso webinário. Aí o Rômulo apresenta os nossos palestrantes e a gente já entra no conteúdo. Obrigado. Deixa eu ver se eu tô... Bom dia a todos. Esse webinar está sendo transmitido via plataforma Zoom e também no canal YouTube da Câmara Britânica. Cada palestrante vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação. Aí, logo em seguida, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas com cerca de 15 minutos de duração. O envio das perguntas é exclusivo aos associados da Câmara Britânica. E os associados que quiserem participar, encaminhando suas perguntas, seus comentários, devem utilizar esse link que o Enei da plataforma Zoom. Eu chamo a atenção para o fato de que não vão ser consideradas as perguntas feitas no YouTube, porque os comentários estão desativados. Então, repetindo, o envio das perguntas deve ser feito somente por meio do Q&A da plataforma Zoom. Eu lembro também que, em virtude das restrições de tempo, vai haver uma curadoria para essas perguntas realizadas. Então, desde já, a gente pede desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas. Eu desejo um bom webinar a todos e passo a palavra também ao Rômulo, que é o vice-presidente do Comitê Jurídico de São Paulo. Bom dia a todos. Só complementando as informações passadas pela Paula, seria legal também se todo mundo pudesse colocar o nome
e da onde é quando fizer a pergunta no nosso Q&A para a gente poder identificar e para os palestrantes poderem direcionar a sua resposta à pessoa que fez a pergunta. Acho que pode ficar bacana. Me coube aqui a honra de apresentar os nossos ilustres palestrantes de hoje. Nós teremos para debater esse tema que é bastante polêmico aqui, pessoas que são do mais alto gabarito para tratar do assunto. Teremos, então, o Dr. Gabriel Leonardes, que é sócio sênior de Casnar Leonardes Advogados, é agente da propriedade industrial e conselheiro federal da OAB, possui MBA em Finanças Corporativas pela FGV, mestrado em Direito Financeiro pela USP, pós-graduação em Direito Alemão pela Universidade de Ludwig Maximilian, em Munique, na Alemanha, é pesquisador convidado do Instituto Max Planck, em Munique, na Alemanha também, e possui graduação em Direito pela UERJ. Aí temos, do outro lado, o professor Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa, que é sócio de Denis Borges Barbosa Advogados, professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, integrante do estágio discente pós-doutoral junto ao Departamento de Direito da USP, doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito Civil pela UERJ e especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Então, estamos servidos de pessoas do mais alto gabarito para esse evento. Passo, então, imediatamente a palavra ao Dr. Gabriel Leonardes para fazer a sua apresentação. Só faltou dizer, Rômulo, que o Dr. Pedro é vascaíno, como ele já mostrou na canequinha aqui. É verdade. Vamos lá, Dr. Gabriel. Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui. Agradeço a Ana Paula Vitelli, ao Luiz Guilherme, a Paula e ao Rômulo o convite. Realmente o Comitê Jurídico da Câmara Britânica está de parabéns. Tenho aqui colegas no escritório que são ativos no comitê e o Luiz Guilherme, de forma muito democrática, sempre pedindo sugestões. E a gente achou que era um bom momento para a gente voltar a tratar do tema de licenças compulsórias, porque a gente tem visto notícias nos jornais. E aí eu sempre me lembro de um colega meu de faculdade, muito inteligente, que certa vez a gente estava discutindo uma notícia de jornal e ele me perguntou assim: Gabriel, quando sai uma notícia no jornal de algum assunto que você realmente já estudou, sobre o qual você tem uma compreensão profunda, a notícia está sempre certa? Eu digo, não. É engraçado, tem sempre algo errado na notícia. Ao que ele falou. Pois é, e por que você acredita em todo o resto que você lê no jornal? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê na mídia laica, na mídia não especializada, porque é uma coisa absolutamente natural que qualquer jornalista não consiga ser especialista em todas as matérias, por um lado, e por outro lado, que as suas percepções políticas, suas percepções ideológicas, suas percepções do mundo sempre transpareçam na redação de artigos. E isso tem acontecido com relação à atual pandemia, patentes farmacêuticas, licenças compulsórias. Então, muito bem. O que a gente precisa falar, ao meu ver? Em primeiro lugar, vamos deixar claro o seguinte: o acesso a medicamentos e vacinas tem sempre que ser assegurado. Ponto. Não há exceção a esta regra. Ponto. A Constituição de 88 trouxe o acesso pleno à saúde como um direito fundamental. A partir dela foi organizado o SUS, Sistema Único de Saúde, que é motivo de orgulho para nós e a gente tem que preservar e desenvolver o SUS cada vez mais. Aliás, estamos aqui na Câmara Britânica e nós sabemos que o sistema de saúde britânico é um motivo de orgulho profundo para os britânicos e é um exemplo a ser seguido por nós, foi uma fonte de inspiração para o SUS. Dito isto, posso também lhes dizer com muita tranquilidade que o sistema de patente não é, nunca foi e não deve ser impedimento a acesso a medicamentos. Aliás, o exemplo europeu corrobora o que eu estou falando, porque em toda a Europa a proteção patentária é muito forte e lá os sistemas de saúde também são muito eficientes. Então, quando a gente vê aquelas notícias de horror a respeito da falta de uma rede de cobertura social nos Estados Unidos e associa isso de alguma forma à proteção patentária, a gente está, na verdade, comprando uma visão absolutamente preconceituosa ou unilateral do sistema de patente, porque a experiência europeia é outra.
e eu acho que a gente tem muito a ganhar seguindo o exemplo europeu. Muito bem. Todo mundo sabe o que é patente? Estamos aqui numa Câmara de Comércio Nacional. Em teoria, imagino que sim. Mas vamos relembrar rapidamente, só para a gente saiba bem do que está falando. Em primeiro lugar, patente não é marca. Então, quando alguém fala, preciso patentear minha marca, essa pessoa está falando algo como assim, preciso fazer um frango assado grelhando na frigideira. Você está misturando conceitos que não fazem sentido nenhum. A patente é um título jurídico outorgado pelo Estado que assegura uma propriedade temporária, uma propriedade resolúvel, um direito de exclusividade temporário para a concretização de uma ideia. Ou seja, uma mera ideia de algo absolutamente maravilhoso não gera patente. Você tem que concretizar em uma invenção que você vai descrever adequadamente. A patente vai ser, então, descrita e você protocola o pedido de patente na repartição adequada. No Brasil, INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A patente precisa ter, para poder ser concedida, novidade, ou seja, não pode ela ter sido antecipada em um documento publicado anterior. Atividade inventiva, ou seja, deve haver um avanço substancial no estado da técnica. Também se diz que a patente não pode ser óbvia, ou seja, a não obviedade é um requisito da proteção. Em terceiro lugar, aplicação industrial, que é a possibilidade de reprodução em série da invenção. E, em quarto lugar, não é um requisito expresso da lei, mas decorre do sistema e está em outros dispositivos, é a chamada suficiência descritiva. Ou seja, a patente tem que estar redigida de tal forma que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção. Muito bem. Como é feito o exame do cumprimento desses requisitos pelo INPI? O exame é feito de forma absolutamente técnica. Há examinadores com formação técnica que fazem buscas em bases de dados, são treinados para examinar patentes e na técnica de redação de patente. E não interessa se você é amigo do Bolsonaro ou amigo do Lula. Se você é filiado ao PT, ao PMDB, PSL, se você é amigo de alguém ou não é amigo. O exame é republicano, técnico, não interessa sua filiação partidária, sua inclinação ideológica. Se você satisfaz os requisitos objetivos da lei, você obtém o privilégio. Se você não satisfaz, você não vai obter esse privilégio. Isso parece algo óbvio para nós, mas a verdade é que em muitas outras partes da administração pública, isso não ocorre, a gente sabe. E no passado, a concessão de privilégios era uma outorga aos amigos do rei, né? E isso também deixou de existir a partir do desenvolvimento do sistema de patente, que veio para e passo com a Revolução Industrial a partir do começo do século XIX, né? Nós temos no Brasil uma tradição muito grande de proteção de patente. O país foi fundador da Convenção de Paris em 1883, e, aliás, as licenças compulsórias já são previstas na Convenção de Paris desde a versão aprovada em Haia em 1925. Então, são mais de quase 100 anos de licenças compulsórias aprovadas internacionalmente, né? Hoje em dia, um tratado internacional muito importante na área de propriedade industrial é o chamado Acordo TRIPS, que é parte do acordo constitutivo da OMC, da Organização Mundial do Comércio, de 1994. Lá também as licenças compulsórias são asseguradas. Então, não é uma criação brasileira. Nós temos no direito da propriedade industrial brasileira algumas jabuticabas, aquelas coisas que só existem no Brasil. E para quem não conhece a expressão, disse que se só existe no Brasil e não é jabuticaba, não é coisa boa, porque a única coisa boa que só tem no Brasil é jabuticaba. Mas a licença compulsória não é uma jabuticaba. E ela é usada como uma arma populista, demagógica por muitos políticos. Então, isso foi usado no começo da implantação da lei de patente, que foi aprovada a nossa lei em 1996. Vamos lembrar que de 45 a 96 não houve nenhuma proteção para a indústria farmacêutica, nem para produtos farmacêuticos, nem para processos de fabricação. E em 96, a atual lei ela passou a permitir a concessão de patentes na área farmacêutica. Imediatamente, houve resistências, é natural. Havia um grupo de empresários que viviam da cópia dos produtos estrangeiros, sem pagar royalties. Não havia investimentos em inovação no país,
porque não havia nenhuma proteção para essa inovação. Então, a partir daí, houve, em primeiro lugar, a lei de genéricos. E é óbvio que não podia haver lei de genéricos antes de ter proteção patentária, porque, por definição, o genérico é o medicamento cuja patente expirou. Se não havia patente, nada ia expirar, não precisava ter genérico. Passamos a ter a lei de genéricos, passamos a desenvolver o setor de genéricos no país, como existe na Europa e Estados Unidos, e é essencial que qualquer país tenha uma base industrial para a produção de medicamentos genéricos que seja sólida, que seja, diria, pujante até. E, a partir daí, naquele momento, estávamos diante da pandemia do vírus HIV e da AIDS. E começou a haver muita disputa política em torno das licenças compulsórias. E vamos aqui, então, antes de falar do que fizemos naquela pandemia, e já lembrando e respondendo ao Luiz Guilherme, houve sim uma licença compulsória que foi decretada, mas a gente precisa contextualizar isso. O que é a licença compulsória, que é comumente chamada de quebra de patente? O nome é péssimo, porque, na verdade, a patente continua plenamente em vigor, né? Quer dizer, quando alguém é titular de uma patente, ele pode conceder uma licença voluntária. E aí negocia livremente os termos da licença, ele negocia livremente o royalty, as condições de exploração. Mas há hipóteses em que a lei prevê que o titular da patente ele é obrigado a tolerar que seja concedida uma licença compulsória, ou seja, uma licença que não é voluntária, ou seja, uma licença que é contra a vontade do proprietário da patente. Tá? Há várias hipóteses na lei de possibilidade de concessão de licenças compulsórias. Dependendo de quem faz a conta, entre 6 e 10. Tá? Mas a que nos interessa aqui hoje é a hipótese prevista no artigo 71 da lei, porque o artigo 71 trata das hipóteses de emergência nacional e interesse público, né? E esse artigo 71 está regulamentado pelo decreto 3201 de 99, e embora, como regra geral, a licença compulsória deva ser precedida de uma demonstração de que o titular da patente não está abastecendo o mercado nacional, deve ser precedida da fixação do valor do royalty que vai ser pago e do prazo. Na verdade, esse decreto 3201 prevê, no artigo 7º, que, nos casos de extrema urgência, a licença compulsória pode ser implementada e efetivado o uso da patente, independentemente do atendimento prévio de todas essas condições. E acredito que ninguém vai dizer que não estamos, neste momento, numa situação de extrema urgência. Então, vejam bem, com base no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial e no artigo 7º do Decreto 3201, uma licença compulsória que seja concedida em relação a medicamentos ou vacinas para tratamento ou prevenção da Covid, ela pode ser decretada e implementada em horas, imediatamente. Há alguma discussão se isso exige um decreto do presidente da República ou basta uma portaria do ministro? Ao meu ver, bastaria uma portaria do ministro, mas não tem problema. É um ato unilateral do Poder Executivo que, em horas, pode ser editado. Né? Muito bem. Então, essa questão da quebra de patentes, ela é tão, digamos assim, divulgada inadequadamente que outro dia teve até o Tribunal de Contas da União num acórdão mencionando quebra de patentes como se fosse sinônimo de anulação de uma patente concedida por não estarem satisfeitos dos requisitos de patenteabilidade. Isso dentro de um órgão técnico de altíssimo nível, como é o Tribunal de Contas da União. Então, vamos ser aqui técnicos e usar os termos adequadamente. Por que a licença compulsória ela é, na verdade, uma arma que, idealmente, não deve nunca ser usada? Porque o maior comprador de medicamentos e insumos farmacêuticos do país é o poder público. E nenhum laboratório quer brigar com o seu maior comprador. Então, se o poder público entende que o preço está muito elevado, ele sempre pode dizer, olha, você está me explorando, eu quero um preço mais baixo, ou vou decretar a licença compulsória. Se o laboratório não chega a um acordo com o governo, cabe ao governo, dentro da sua soberania, tecnicamente, decretar a licença compulsória. Então, vejam
que quando estávamos diante da epidemia, da pandemia da AIDS, em 2001, era ministro da Saúde, José Serra, ele chegou a anunciar publicamente, em todos os jornais, estamos decretando a licença compulsória do Neofinavir, que era uma das drogas do coquetel antiviral. Em seguida, o laboratório veio, não, para lá, vou baixar o preço, vamos resolver aqui. Não houve a decretação dessa licença compulsória. Posteriormente, em 2007, quando era ministro da Saúde o Temporão, foi sim decretada a licença compulsória do Efavirense. Foi o único caso que foi decretado até hoje, porque o laboratório, naquela ocasião, não teve flexibilidade para negociar um preço mais baixo com o governo. E vamos lembrar que os Estados Unidos também decreta a licença compulsória, foi muito famoso quando teve aqueles casos de ataques com aquele pó químico venenoso, o antrax. Houve decretação de licença compulsória lá, para medicamentos de tratamento para aquele envenenamento de antrax. Então, não é algo peculiar ao Brasil, embora a gente costume alardear de forma ufanista, como se fosse uma conquista nossa, né? Dito isto, os países mais desenvolvidos, onde tem sede os maiores laboratórios farmacêuticos, eles ficam felizes quando decretamos licença compulsórias? Claro que não, faz parte do jogo. E há sim pressões diplomáticas contra a decretação de licenças compulsórias. Não vou dizer aqui que elas não existem. E para mim isso é relevante, porque um país soberano como o Brasil vai decidir os assuntos de acordo com a necessidade do seu próprio povo, né? Então, eu queria fazer essas observações para deixar claro que a gente pode falar muito sobre patentes farmacêuticas, tem questões relacionadas ao papel da Anvisa na concessão de patentes farmacêuticas, mas as patentes farmacêuticas, vamos também lembrar, elas são menos de 8% do total de patentes depositadas ou concedidas pelo INPI. 7,8% é o número oficial da diretoria de patentes. Então, a gente não pode correr o risco de desarticular todo o sistema de estímulo à inovação por conta de uma área tecnológica, uma área industrial, por mais importante e relevante que ela seja, e notadamente quando nós já temos na nossa legislação instrumentos absolutamente eficazes para assegurar o pleno acesso a medicamentos, tratamentos e vacinas a toda a população. Acho que, para iniciar o nosso debate, essas eram as primeiras considerações que eu queria fazer, lembrando que há projetos de lei em debate no Congresso Nacional que visam, digamos assim, pretensamente auxiliar o tratamento contra a Covid e ampliar as hipóteses de licença compulsória. Na verdade, são projetos de lei que, de forma subreptícia, visam retirar todo o valor econômico de patentes farmacêuticas, são patrocinados por interesses que têm saudade daqueles tempos em que não havia proteção patentária para fármacos, e acredito que esses projetos de lei possam e devam ser rejeitados. Não precisamos consertar aquilo que não está quebrado. A legislação atual já se provou muito eficaz na pandemia do HIV/AIDS e continua sendo eficaz nesse momento. Então, muito obrigado pela atenção. Muito bom, obrigado. Muito didática a sua exposição. Doutor Pedro, agora, por favor. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. Gabriel, obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado por você ter me formulado esse convite. Me deram 15 minutos para falar, então quem está me ouvindo saiba que eu estou sendo sintético, porque eu vou ser britanicamente pontual com o tempo que me foi dado. Eu separei 6 pontos, 2 deles, inclusive, foram trazidos exordialmente pelo professor Gabriel, que não vai ser uma repetição, vai ser uma complementação, e ao final acredito que há certos contrastes que vão poder delinear melhor quais são os pontos convergentes e divergentes. Como o professor Gabriel mencionou, o que é uma patente? A patente ela é um direito subjetivo que recai sobre um bem de produção que é produto de um processo administrativo. Nem todas as propriedades são para produtos de processos administrativos. Pensem sobre as propriedades que temos sobre os bens móveis comuns, as coisas, os físicos. Nós vamos a uma loja e compramos o bem. Então, não é um processo administrativo que constitui a propriedade. Ela, antes de tudo, inicia pela ideia de posse e, muitas vezes, não há nenhum tipo de registro sobre as nossas propriedades. Mas as propriedades sobre os bens imateriais suscetíveis ao sistema atributivo do direito, suscetíveis à administração pública através do INPI, elas têm essa característica. Mas o importante o direito subjetivo do titular da patente só advém com ato de concessão.
Antes disso, ou seja, durante todo o período, às vezes muito longo período, que tramita um pedido de patente, o titular deste pedido tem uma legítima expectativa de direito. Entre as situações jurídicas subjetivas ativas, da mais forte, o direito potestativo, a segunda mais forte, o direito subjetivo, depois aos pouquinhos diminuindo entre os poderes jurídicos, a pretensão, as faculdades, as legítimas expectativas figuram entre os róis mais fraquinhos das situações jurídicas subjetivas ativas. Então, enquanto perdura o processo administrativo de patentes, o titular tem uma legítima expectativa, enquanto os não titulares têm um direito subjetivo público à livre iniciativa e à livre concorrência. É por isso que durante o trâmite do pedido de patente, não tem como o titular usar de tutelas inibitórias, não é? Ele não consegue uma tutela de obrigação de não fazer, nem enquanto há o mero pedido de patente, uma tutela compensatória. Ele transmuda, sim, direito subjetivo quando há a concessão. E aí, sim, a tutela inibitória advém ao titular, e aí, sim, a tutela compensatória, inclusive retroativa à época do depósito, advém. Então, feitos esses esclarecimentos, todas as tecnologias que nós temos hoje, que podem repercutir com relação à pandemia direta ou indiretamente, elas, até onde eu sei, elas são meros pedidos de patente ou nem isso. Esse é um ponto importante que eu vou chegar daqui a pouquinho. Porque significa dizer que antes de virar uma patente no Brasil, não pode o inovador inibir, ele não consegue interditar o Estado ou não o Estado na utência daquela tecnologia. Ele certamente se concede a patente e depois vai ter a pretensão compensatória retroativa e inibitória a fortiori. Feito esses dois apontamentos, o que é uma patente e o que é um pedido de patente, eu queria chegar à terceira pergunta, que já é entrando propriamente no mérito da nossa discussão. O que é uma licença compulsória? Bom, a licença compulsória, ela é um dos instrumentos administrativos mais brandos daquilo que se chama de intervenção na sociedade. Eu não gosto muito dessa expressão, intervenção pública, tal como o professor Eros Roberto Grau, porque dá uma impressão de que Estado e sociedade são entes separados, o que é impossível num Estado democrático de direito, pois o Estado somos nós também somos o Estado. Toda vez que o poder público é condenado, por exemplo, porque por atos comissivos ou omissivos gerou danos injustos, é a sociedade que é penalizada, que afinal de contas nós somos os contribuintes. Então a ideia de taxpayer, a ideia de contribuinte, a ideia de cidadania ativa e não de súditos, faz com que a relação de Estado e sociedade seja cada vez mais intrincada numa sociedade democrática. Feita essa consideração, retorno. A licença compulsória é um dos instrumentos administrativos mais brandos que existem. Pensem, por exemplo, no poder soberano do Estado, no ius imperi do Estado, quando ele resolve fazer uma expropriação. Expropriações, inclusive, sem qualquer tipo de compensação, quando, por exemplo, alguém faz uso de trabalho escravo numa gleba, quando alguém planta psicotrópicos, o Estado vai lá e pum, ele vai poder fazer essa expropriação absolutamente constitucional no Brasil e em boa parte dos países do mundo. Pensem, por exemplo, nas penas de perdimento aos bens achados com quem usava aqueles bens para produto de crime. Então, há instrumentos muito intensos e extensos no direito administrativo. Outro deles é a desapropriação com a própria compensação. Então, se o Estado amanhã resolve que o imóvel onde habita o professor Gabriel Leonardo é muito bom para construir um colégio, queira ele ou não, vender ou não, ele nunca quis se mudar de lá, o Estado vai lá e desapropria. E assim é no Brasil, e assim é nos Estados Unidos, e assim em qualquer país capitalista. O Estado ele tem ainda esse ius imperi do ato de desapropriação. Então, curiosamente, apesar de existir uma pseudo-polêmica com a licença compulsória, se o Estado quiser, por exemplo, desapropriar a patente, ou seja, ele exclui a titularidade através de um ato de aquisição originária de propriedade, ele o fará. E, obviamente, a discussão vai ser simplesmente de quantum debeatur, né? Não se an debeatur, é claro que o Estado deve pagar, mas quanto ele deve pagar, como vai ser calculado. Há outros instrumentos de direito administrativo que também podem ser tidos como mais intensos, como a requisição administrativa, que agora está na moda. Então, digamos que um hospital privado, por exemplo, não queira ceder leitos para o SUS, em tese o SUS pode ir lá e requisitar. E claro que depois pode-se verificar questões compensatórias, mas não tem como se inibir isso. Então, se olharmos as caixinhas de ferramentas entre os empréstimos compulsórios, entre as requisições, as limitações administrativas, as desapropriações e as expropriações, a licença compulsória seria uma das formas mais light, como uma espécie de café sem açúcar e sem adoçante. Ela existe.
E por que diabos seja que exatamente numa das formas mais light há tanta polêmica? O quarto ponto que eu gostaria de falar na minha curta exposição de hoje de 15 minutos é uma proposta. A minha proposta é: não tratemos a licença compulsória como Voldemort. Podemos chamá-la pelo próprio nome. A própria banalização da expressão quebra de patente, ela denota um discurso proprietário. Pensem, por exemplo, se amanhã, ao invés de nós chamarmos o devedor de uma prestação de devedor, nós chamássemos de ladrão. Caspar Rudolf von Jhering faz essa brincadeira em vários dos seus livros, mas isso é um exagero argumentativo. Isso é uma exasperação vocativa. Não temos que falar de quebra de nada que seja através de instrumentos legais tanto do ponto de vista da legalidade constitucional interna, como do ponto de vista dos tratados, contratos internacionais dos quais o Brasil, como qualquer outro membro da Organização Mundial do Comércio, fazem parte, e aí eu ratifico todas as palavras nesse sentido do professor Gabriel Francisco Leonardo. Então, primeiro ponto, a propriedade intelectual ela não é sagrada, né? Nós não temos a sacralização proprietária num sistema que não é feudal. Só no feudalismo a propriedade é sagrada. No capitalismo a propriedade é um direito fundamental. Direito fundamental que convive com uma série de outros direitos fundamentais. E não só a propriedade intelectual, como o sistema de patente, ela não é sagrada, como ela integra um tipo de propriedade peculiar ao ambiente concorrencial. O que significa dizer que ela é intensamente regulada pela ordem econômica que figura na Constituição do Brasil desde Getúlio Bom em 1934. Não estou falando nem de Getúlio Mal em 1937. Então, desde Getúlio Bom em 1934, nós temos um capítulo na Constituição que trata da ordem econômica. Verdade seja dita, de que desde a primeira Constituição nós temos uma previsão sobre propriedade industrial. Mas dentro de um capítulo da ordem econômica, a partir do momento em que a consciência internacional sobre o welfare state ela começa a ser intensificada. Então, vamos desmistificar e vamos demitificar o sistema da licença compulsória. Ninguém escreve um artigo no jornal quando o município de Quixeramobim ou o município de São Gonçalo faz uma desapropriação, que é uma forma muito mais intensa de intervenção, abro e fecho aspas, na propriedade privada. Ninguém não sai na Veja, não publica no Antagonista nenhuma notícia se, por exemplo, o Estado do Tocantins requisita uma propriedade de um ente privado. Isso não ganha o jornal. Por que a licença compulsória, que é esse instrumento light, ganha os jornais, em geral, com os vocativos exasperados e exagerados de quebra, como se houvesse uma violação? Porque os fatores reais de poder, eles não gostam de ser incomodados. Vejam que, quando nós olhamos a ideia de licença compulsória, qual é o bem jurídico tutelado? E eu costumo responder aos meus estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro que o que difere a licença compulsória da licença voluntária é a mesma coisa que difere, a priori, num olhar, digamos, misterioso, a mesma coisa que discerne a doação do furto. Qual a diferença da doação do furto se em ambos há a transposição de titularidade? Claro, uma forma é legítima, outra não é. Mas no coração disso, do que estamos a tratar? Estamos a tratar de autonomia privada. Na doação, o sujeito ele dispe do seu patrimônio por própria autonomia privada. No furto, alguém dispe da propriedade dele sem autonomia privada. Só que, diferentemente do furto, a licença compulsória é um instrumento legal que exatamente visa conformar a titularidade de um bem de produção que faz parte de um mercado concorrencial, de uma ordem econômica de previsibilidade. Então, o Estado, usando seu ius imperi, como seria na desapropriação na requisição, ele pode delimitar a autonomia privada. Mas ele não extirpa a autonomia privada. Porque a licença compulsória, ela simplesmente significa que entre o perfil interno da propriedade, se nós olharmos o direito subjetivo sobre a exclusividade da patente, ela atribui faculdades de exclusão a terceiros. E a única coisa que a licença compulsória faz é trazer uma inoponibilidade personalíssima ao licenciado compulsório que tem que remunerar ao titular da patente. Ou seja, não é só um instrumento light, é um instrumento capitalista que não dispe o direito subjetivo do titular, mas simplesmente obnubila-o perante um sujeito de direito, só que irá lhe remunerar conforme decisão de atribuição de quantum de beato. Também não é o licenciado compulsório que vai dizer quanto vai pagar. Não é que nem aquele comercial
de péssimo gosto, por sinal, que gerou uma série de ações judiciais na TV, quer pagar quanto? Não, isso é tudo regulamentado. Nós temos portarias sobre isso, inclusive poderíamos discutir se essa portaria é constitucional ou não é, mas que limitam e delimitam o valor das realezas eventualmente a serem pagas. Então, quando nós vemos que a autonomia privada apenas delimitada a um sujeito de direito que será circunscrito à ideia de inoponibilidade pessoal, pela qual o sujeito continua titular da patente perante todo o resto da sociedade, podendo usar suas faculdades de exclusão a terceiros, nós verificamos que é uma discussão muito pequenininha, que ela só ganha relevância porque os fatores reais de poder têm receio em qualquer tipo de circunscrição da sua autonomia privada. Tal como, algum tempo atrás, havia um ministro de Estado que estava insatisfeito com o embargo no município de Salvador com relação ao tamanho do edifício que estava sendo construído. E havia uma limitação administrativa. Ele tentou convencer o sujeito da Secretaria de Cultura de que ele deveria ser favorecido com alguma coisa nesse aspecto. Vejam, limitações administrativas para quem quer aumentar o seu imóvel na cobertura são desagradáveis, podem não ser benquistas, mas nós convivemos, nós não existimos, nós coexistimos e às vezes é papel do Estado traçar limites e delimites. Então, sobre o que a licença compulsória pode incidir? Né? A licença compulsória, ela, tal como qualquer outro instrumento administrativo, ela pode incidir sobre o direito subjetivo, ou seja, quando a patente já está concedida, mas ela também pode incidir sobre as legítimas expectativas. Se eu posso desapropriar a propriedade, eu também posso desapropriar créditos. Assim diz administrativistas famosos, como Diogo de Figueiredo Moreira Neto, e tantos outros administrativistas falecidos e absolutamente insuspeitos com relação à matéria. Então, se eu posso desapropriar a patente, eu posso licenciar compulsoriamente a patente, eu também posso licenciar compulsoriamente o pedido de patente. Mas alguns perguntariam qual é o interesse de licenciar compulsoriamente um pedido de patente. Bom, em primeiro lugar, segurança jurídica. É muito melhor que o Estado, exercitando o seu ius imperi, ele deixe claramente os mecanismos republicanos, inclusive consignando lá numa conta judicial ou administrativa, que se a patente for concedida ou quando a patente for concedida, lá as realezas estão lá depositadas, do que ela simplesmente usar a força, a violência, que deve ser excepcional, já que apesar do Estado ter avocado a violência no Estado Democrático de Direito, não quer dizer que ele precise banalizar a violência. Então a licença compulsória ela incide sobre a patente, direito subjetivo estricto sensu do titular após a concessão, ou em cima das legítimas expectativas de quem aguarda uma eventual concessão. Quem é que pode conceder a licença compulsória? Bom, a priori, os chefes do executivo, pode o Poder Judiciário através de ações judiciais, tal como existe a desapropriação judicial no artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil, também podem haver licenças compulsórias judiciais. Podemos, em tese, fazer por lei, o chefe do Poder Executivo pode fazer. Mas que chefe de Poder Executivo? Não é só o federal? Não. Os prefeitos e os governadores, como chefes do Poder Executivo, tal como eles podem desapropriar uma propriedade, eles podem menos, que é licenciar compulsoriamente. Mas aqui há um detalhe. O prefeito, por exemplo, de Nova Iguaçu, se ele resolve licenciar compulsoriamente uma patente, é claro que o poder da licença compulsória é delimitado àquele município, porque às vezes eu posso ter uma patente que é sujeita a uma licença compulsória delimitada a um determinado território. Digamos que haja uma crise de dengue apenas num estado. É preciso fazer uma licença compulsória do país inteiro? Claro que não. Nós devemos, sempre que possível, respeitar as legítimas propriedades constituídas e delimitar as limitações administrativas das licenças compulsórias só no objeto da sua incidência de necessidade. É como diria o urso Balu, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, além de quem pode conceder, municípios, estados, União, a pandemia, e aqui para terminar a minha fala, ela nos denota que não só medicamentos, mas aparelhos hospitalares, respiradores, EPIs, né, outras doenças que podem catalisar problemas crônicos respiratórios, não só a própria pandemia, mas doenças ali que podem delimitar e debilitar os seres humanos, o seu sistema autoimune, pode ser objeto de licença compulsória catalisada por esse objeto. Agora, nesse ponto eu concordo com o professor Gabriel, eu sempre sou favorável a soluções conciliatórias entre o Estado e o ente privado. Mas não devemos ter medo de usar essa ferramenta. É uma caixinha de ferramentas o direito administrativo, seja pelo exercício do poder de polícia, seja pela forma de fomento, seja pela prestação de serviços públicos. E alguns dos serviços públicos simplesmente não podem esperar. Num comentário final, me parece, e eu não vejo nenhum problema em alguns dos projetos de lei que foram apresentados, em especial porque o artigo 71 da lei, ele traz um requisito que pode trazer alguns probleminhas na hora da sua aplicação.
Tem um aposto no artigo 71 da Lei 9279 que diz o seguinte, para a hipótese de licença compulsória de emergência nacional ou interesse público, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda essa necessidade. Ou seja, em tese, pela leitura do texto, pareceria que, primeiro, o Estado tem que comprovar o ônus probatório, a situação jurídica subjetiva passiva de que o titular da patente ou seu licenciado não tem condições de dar conta da demanda para depois fazer uso da medida. Vejam se eu posso esperar um dia as pessoas morrerem, uma pessoa que seja, kantianamente falando, ou milhões que sejam, dão no mesmo, uma morte é sempre uma tragédia, para depois fazer uso do instrumento? Não. Se o Estado verificar que não há capacidade de atender uma demanda, eu não vou esperar 2, 3 anos para que a capacidade de fabril esteja instalada para depois fazer uso da licença compulsória. Não, o Estado ele tem que prevenir danos. Não só nós devemos reparar os danos, mas devemos, tal como existem os princípios no sistema do direito ambiental, preveni-los e precatá-los. Então, se eu pudesse fazer um comentário final no término da minha fala não tenhamos medo desse instrumento legal, desse instrumento legítimo que visa um equilíbrio de uma propriedade sobre um bem de produção que integra um regime competitivo no Estado capitalista, pois assim é feito por países economicamente desenvolvidos ou economicamente em desenvolvimento como nós. Bom dia. Muito boa fala também, muito didático. Obrigado, professor Pedro. Agora, acho que temos algumas perguntas do comitê e da plateia. Vamos começar pela Paula. Bom dia, obrigada, doutor Gabriel, doutor Pedro. Foi bem interessante a fala dos dois palestrantes. Mas a minha pergunta é que a evolução legislativa que ocorreu no Brasil para a proteção da propriedade intelectual e, obviamente, dos produtos farmacêuticos também, além dela estar alinhada ao arcabouço normativo internacional, ela teve como resultado prático incentivo às pesquisas locais, no país, e promoveu uma certa geração de valor com a possibilidade de exploração de patentes. Nesse sentido, a licença compulsória ela era considerada uma medida excepcional. Com as mudanças pretendidas pelas propostas da legislação, e eu vou utilizar o termo da quebra automática das patentes, inclusive com a limitação dos valores de indenização, como é que ficaria a credibilidade do Brasil frente aos organismos internacionais, os acordos internacionais firmados pelo país? Existe uma incompatibilidade entre as propostas e os tratados que o Brasil celebrou? Bom, não me foi dirigida, mas eu começo e depois eu passo para o Pedro, então, tá bom? Eu tenho aqui uma relação de 4 projetos de lei apresentados este ano por diferentes deputados, onde há uma tentativa de ampliação das hipóteses de licença compulsória, uma licença compulsória automática para qualquer invenção relacionada ao tratamento da Covid, enfim. Inclusive, como a Paula mencionou, uma proposta de autoria de 19 deputados prevê um royalty pré-estabelecido de 1,5%, né? Eu acho que essas propostas todas elas têm um ponto em comum. Os proponentes, todos eles, são originalmente de partidos de esquerda, né? A proposta dos 19 deputados é de autoria de Alexandre Padilha e Jandira Fegali, né? Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde do PT, Jandira Fegali do PCdoB. Um outro projeto de lei da bancada do PT, o 2848, um outro do deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e outro do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Tradicionalmente, no Brasil, os partidos de esquerda têm uma preocupação muito grande com a saúde pública, o que é muito bom. Vamos reconhecer que há partidos que não têm essa preocupação tão grande, quando, na verdade, é o tipo do tema que deveria unir o país todo, e todo o espectro político deveria estar unido pela saúde pública. Tá? Mas são também, de um modo geral, deputados que veem o sistema de patentes como um todo de forma muito crítica, em especial o sistema de patentes farmacêuticas. Então, aproveitam para colocar ali uma série de outros dispositivos que, como eu disse antes, visam retirar o valor econômico das patentes farmacêuticas. Eu não acho que haja uma incompatibilidade absoluta desse projeto de lei com os tratados internacionais.
Acho que eles são indesejáveis para nós, brasileiros, acima de tudo. E esse royalty pré-estabelecido de 1,5%, que, aliás, foi até objeto de uma emenda, uma proposta de emenda, parece pouco, mas pode ser muito. Não faz o menor sentido a gente pré-fixar royalty, porque você tem que ver caso a caso. E o sistema já funciona muito bem. Bom, melhor dizendo, não funciona porque não foi testado, mas, em tese, o sistema me parece muito bem formado. O poder público oferece um royalty, o titular aceita ou não aceita. Se não aceitar, há um sistema de arbitragem, mais ou menos, arbitramento, melhor dizendo, pelo INPI, com base em critérios técnicos, e quem não tiver satisfeito, toda decisão administrativa está sujeita à revisão judicial. Então, eu não sei se o 0,5% é caro ou barato, vai depender do caso concreto. Eu acho que não é o momento, sinceramente, da gente assodadamente tentar modificar uma lei que foi debatida na época, na década de 90, por mais de 5 anos. Como o professor Pedro mencionou, a redação do artigo 71 realmente poderia ser melhor. Mas o decreto 3201, que foi editado há 21 anos, prevê a concessão de licenças compulsórias com eficácia imediata, a despeito dessa eventual interpretação no sentido de que haveria necessidade de constatação de que o titular não está suprindo adequadamente o mercado. Eu acho que não tem o menor problema com a redação do decreto, me parece que em casos de extrema urgência, esse não é um requisito inexorável e pode e deve ser suplantado, como menciona o decreto. Mas eu concordo com ele que, se a gente for passar o pente fino na lei, ainda mais nós que somos técnicos e trabalhamos com a lei, há uma série de pequenas impropriedades que, depois de 24 anos de vigência, nós gostaríamos de corrigir, né? Os advogados são perfeccionistas por natureza. Eu só tenho muito medo de uma tentativa de correção agora em que os ânimos estão exaltados, está todo mundo nervoso. E os deputados e senadores são seres humanos como nós. Eles têm medo também como nós, né? Entre os 5 grandes medos identificados pela psicologia, o maior é o medo da morte. E quem tem o medo do isolamento social, da solidão, nós estamos aqui vivendo vários medos simultaneamente. Então, eu acho que a gente só deve aprovar leis nesse momento que sejam absolutamente essenciais para a situação emergencial que o Brasil vive. É assim que eu estou vendo. Posso falar? Doutor Pedro, isso. Sim, doutor Pedro. Muito bem. Bom, então vamos para os pontos em que eu primeiro discordo do professor Gabriel e depois dos pontos em que eu concordo com o professor Gabriel. Bom, primeiro ponto de discordância com o professor Gabriel. Verdade seja dita, um dos projetos foi originalmente apresentado por um deputado, salvo engano, inclusive ex-ministro da Saúde também, deputado Alexandre Padilha, do PT, que é um partido de esquerda, mas logo em seguida esse projeto ele foi emendado, inclusive com a questão de 1,5% de royalties, e foi apresentado sobre o PL 1462 de 2020, e não é só firmado por partidos de esquerda. Eu queria mencionar aqui que ele é firmado pelo PSD, pelo deputado Alexandre Serfiotis, que não é um partido de esquerda, pela deputada Carmen Zanotto, da Cidadania, que não é um partido de esquerda, pelo deputado Zacarias Calil, o DEM, que não é, com certeza, um partido de esquerda, pela deputada Soraya Manato, PSL. Olha, eu já vi muitas teorias, mas que o PSL é um partido de esquerda é novidade. Luiz Antônio Júnior, PP do Rio de Janeiro, Irã Gonçalves, PP de Roraima, PSDB, Mariana Carvalho, Novo PP, Pedro Westphalen. Então, tem mais deputados de partidos de direita ou centro-direita afirmando o projeto do que de esquerda. Então, me parece que não é uma questão de ideologia. Me parece que pode até ser uma questão eleitoreira. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas não é uma questão de esquerda ou de direita. O segundo ponto que eu discordo do professor Gabriel Francisco Leonardo é a questão do decreto. Sim, o texto da lei é muito ruim. Você condicionar uma emergência nacional a demonstração, o ônus da prova, às vezes o ônus da prova é uma coisa delicadíssima. Onde é que eu vou demonstrar isto? Vai ser um procedimento judicial? Vai ser um processo administrativo? Isso não é muito claro. Então, condicionar o exercício do direito de império numa situação de emergência nacional ao ônus da prova para saber se o sujeito vai atender ou não o mercado, me parece ruim. E aí, se o decreto conserta, bom, se eu tenho uma lei que impõe uma situação jurídica subjetiva passiva horrível e equivocada, a meu ver, e um decreto que conserta, o decreto ele não sopra a lei. Sobre o ponto de vista da hierarquia das fontes do direito, se o decreto resolve, para mim, ele é um decreto legal.
mesmo que ele conserte a situação sob o ponto de vista da Constituição. Eu posso até arguir a inconstitucionalidade desse aposto que eu mencionei do ônus da prova do artigo 71 sob o ponto de vista da Constituição, mas não é o decreto que conserta, é uma interpretação conforme que conserta. Então, esses são os pontos em que eu discordo do professor Gabriel. Quais são os pontos que eu concordo com o professor Gabriel? Primeiro ponto, licenças compulsórias automáticas não são boas. Eu sou um entusiasta da ideia de Estado de Direito e de Estado Social de Direito, mas todo ato administrativo ele precisa de fundamentação. Então, eu não penso que simplesmente porque estarmos num contexto de pandemia, que nós poderíamos simplesmente, desde que as patentes tenham sido bem concedidas, sair banalizando a licença compulsória. A licença compulsória ela tem que ser fundamentada e não dá nenhum trabalho fundamentar. Eu tenho tanta preocupação com decisões automáticas do Poder Executivo quanto eu tenho de decisões automáticas do Poder Judiciário. Então, se tem uma coisa que dói na minha espinha, é quando eu vejo, por exemplo, o juiz com preguiça da decisão per relacionem. O que é decisão per relacionem? Ele copia e cola o que veio do Ministério Público, ele copia e cola o que veio da sentença para, ao invés de fundamentar, para fazer o direito à preguiça. O artigo 93, inciso 9 da Constituição diz que toda decisão será pública e fundamentada. Então, para mim, uma lei que determina licença compulsória automática sem fundamentação do Estado pode ser a fundamentação de uma página. Ela é inconstitucional porque ela viola o dever de fundamentação. Ela não dá sindicabilidade do ato administrativo. Então, nesse ponto, eu sou contra automatização. Eu sou favorável a decisões bem fundamentadas, refletidas. Eu acho que isso prestigia o Estado democrático de direito. Outro ponto que eu concordo com o professor Gabriel Francisco. Royalties fixados. Primeiro, o único instrumento normativo que vige no Brasil sobre limitação de royalties é uma portaria do Ministério da Fazenda. Repito, podemos debater se portarias são o melhor instrumento para regulamentar algo tão politicamente sensível quanto a isso, que gera evasão legítima, mas evasão de capitais para o exterior, porque boa parte das patentes elas são titularizadas por entes estrangeiros, então sai tudo por Banco Central. Podemos discutir se esses limites de até 5% são adequados ou não. Penso que fixar ex ante, sem saber a qualidade da tecnologia, sem saber a extensão do uso, sem saber qual no ambiente daquela tecnologia, qual parte daquela tecnologia está em domínio público ou não, às vezes é só uma patente de seleção, boa parte das tecnologias já estão em domínio público, eu vou prefixar sobre qual é o valor, eu excluo o tributo, não incluo o tributo, então me parece que isso pode gerar mais confusão do que facilitar. Sempre as vias consensuais de negociação elas são melhores, mas quando não for possível, a priori, o que eu entendo que existe no Brasil é essa portaria do Ministério da Fazenda da década de 50, ninguém aqui que está no vídeo hoje era nascido nos anos 50, mas é o que está vigindo por aí, porque ninguém se tomou o trabalho. Aliás, o Ministério da Economia poderia fazer isso, poderia regulamentar a questão de royalties no Brasil, que é uma questão sensível demais para estarmos sob o jugo de algo produzido na Constituição de 46, regulamentar uma situação no Brasil em 2020. Então, nesse ponto eu concordo com o professor Gabriel. Se nós vamos fixar royalties, nós temos que ver instrumentos de flexibilização de proporcionalidade, nem para pagar a menos, nem para pagar a mais. Né? E não queremos isso. Então, respondendo por último a pergunta que me foi formulada, eu não vejo que os projetos de lei abalem a credibilidade do Brasil no exterior. Senão, o Canadá também está com a credibilidade abanada, porque acabou de alterar a sua lei, e outros países economicamente desenvolvidos também. Há o exercício legítimo do ius império dentro dos tratados e contratos internacionais. A licença compulsória é excepcional? Bom, depende de como você formula o contexto. Ela é simplesmente um dos vários instrumentos administrativos legítimos no Estado. A patente, digo eu, é excepcional, porque a regra no Estado capitalista é liberdade de iniciativa e liberdade de concorrência. A patente excepciona temporal e materialmente essas liberdades. Então, o que excepciona a exceção é a exceção ou é a própria regra? Esta é uma perspectiva de ideologia. Aqueles que têm um olhar mais liberal da economia dirão a patente é que é excepcional, a licença compulsória é simplesmente uma confirmação da regra de liberdade. E mesmo assim uma confirmação remunerada, delimitada no escopo, no tempo e devidamente respeitado o devido processo legal. Então eu não acredito que abale a credibilidade nacional. Existe um movimento internacional de vários países produzindo fontes normativas similares. Isso está dentro das regras do jogo. O que eu não gosto, digo e repito a vocês, é da ideia de licenças compulsórias automáticas sem fundamentação, porque isso me cheira a arbítrio ou a preguiça, tal como decisões per relacionem, que para mim são todas inconstitucionais. Bom, vamos seguir aqui com as perguntas. E aí, essa pergunta é direcionada aos dois, tá? Porque é uma pergunta feita pelo nosso associado, pela Aline Ferreira, do Casnar Leonardo Advogados.
que sempre está participando com a gente dos webinários. É muito legal, ela sempre manda pergunta. Obrigado, Aline, por estar sempre aqui com a gente. É um prazer recebê-la nesse webinar. Bom, a Aline pergunta para os nossos palestrantes o seguinte: como vocês veem o uso de pools de patentes no contexto da Covid? E aí eu acho que a gente pode iniciar com o Dr. Gabriel e depois o professor Pedro. Muito obrigado, minha querida sócia Aline. Trazendo um tema que também foi noticiado nos jornais com muitas incorreções, que é uma iniciativa muito bacana da Organização Mundial de Saúde para que sejam formados consórcios de tecnologia, consórcios de patente, chamados patent pools, para que você possa facilitar a obtenção de licenças de tecnologias e patentes relacionadas ao tratamento da Covid. Isso foi noticiado como se a OMS fosse contrária à patente. Aliás, houve até a certa altura uma visita de algum funcionário da OMS no Congresso e foi noticiado como sendo a OMS contra a patente farmacêutica. Na verdade, eu me dei o trabalho, vendo isso, preocupado, porque seria uma mudança radical na orientação da OMS. Eu me dei o trabalho de ler todos os documentos produzidos pela OMS. Em nenhum momento é dito que a OMS é contra a patente farmacêutica. Ao contrário, a criação de consórcios de tecnologia é o corolário do direito de patente, porque você estimula empresas a voluntariamente disponibilizarem suas tecnologias num pool, num consórcio, que qualquer interessado vai poder licenciar. É uma forma maravilhosa de você diminuir os custos de transação. Custo de transação não é o custo da transação. Custo de transação, como a maioria deve conhecer, é um termo econômico que identifica aqueles custos para você descobrir quem é o titular do direito e negociar com ele. Porque, inclusive, na propriedade intelectual, muitas vezes, inadvertidamente, pode estar havendo uma infração de direito porque você não sabe com quem negociar. É um pouco o que acontece numa solução ótima com o nosso ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Se você quer fazer uma execução pública de música, você não tem que procurar cadê o compositor, cadê os herdeiros do compositor, cadê os músicos que fizeram essa gravação. Você simplesmente vai lá na tabela do ECAD, é uma oferta permanente, você paga o valor do ECAD, o custo de transação para fazer execução pública de música é zero. Você tem custo da transação, que é pagar lá o que a gente chama de taxa do ECAD, que na verdade não é taxa, é um valor que vai ser distribuído de acordo com os critérios que foram livremente acordados por todos os participantes daquele sistema de direitos autorais. Então, isso que é o consórcio de tecnologia. Houve uma proposta da Costa Rica, o Brasil aderiu a essa proposta, vários países aderiram, mas isso sempre depende das empresas titulares de patente virem a aderir a esse método. E é um método excepcional, ótimo, que funciona com várias outras tecnologias, na área de eletrônica e telecomunicações. Não sei se vai haver tempo nesse momento para que isso seja formado. Eu acho que a urgência é tão absoluta que me parece que a licença compulsória é um instrumento mais forte, eficaz e imediato, porque a formação do consórcio de tecnologia pode demorar um tempo adicional, mas é uma sistemática criativa absolutamente válida e eficaz para disponibilizar a tecnologia para ser utilizada por diferentes interessados no mundo todo. Posso falar? Sim, por favor. Eu sempre peço autorização para o moderador. É um hábito que eu tenho. Bom, antes de tudo, a Aline, que fez a pergunta, ela torce para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, saúdo a Aline com este brinde. Nesse ponto, eu acho que eu estou plenamente de acordo com tudo que foi dito pelo professor Gabriel Francisco Leonardo. Eu queria fazer apenas uns apontamentos de ordem prática, porque às vezes eu vejo na literatura nacional certas confusões com relação à ideia dos consórcios, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos discernir uma situação de licença compulsória cruzada de uma situação de pool de patente. Então, exemplo de licença compulsória cruzada. O sujeito de direito ele
teve a sua patente concedida, digamos que ela é uma patente enorme, ele tem um raio de incidência gigantesco. Durante a vigência daquela patente, um outro sujeito de direito ele desenvolve uma tecnologia que tem atividade inventiva, a tecnologia primígena, que está no mesmo campo tecnológico, só que para fazer uso desse campo tecnológico, ele vai ter que acessar a tecnologia anterior. Então, nós estamos falando de licenças compulsórias cruzadas como uma forma de sobreposição de direitos de propriedade de partes distintas, que não integram o mesmo grupo econômico e que não tiveram um acordo, por exemplo, de negociação sobre o uso anterior. Porque se nós não tivéssemos a licença compulsória cruzada, nós teríamos um instrumento anticompetitivo que uma tecnologia mais antiga atravancaria o advento de tecnologias mais novas. É muito interessante a gente pensar em licença compulsória cruzada, não simplesmente num ambiente de patente, mas, por exemplo, num ambiente de software. Especialmente que os softwares duram 50 anos de proteção e há softwares muito importantes para o combate da Covid e diversas outras moléstias, porque os programas de computador são úteis, por exemplo, no ambiente de diagnósticos. Então, licenças compulsórias cruzadas, elas são necessárias quando, repito, eu tenho algum tipo de sobreposição parcial da tecnologia primígena para uma tecnologia nova. Diferentemente, a ideia de pool de patente. Digamos que eu estou no centro do Rio de Janeiro e eu queira ir ao centro de Niterói. Eu posso ir a Niterói de barca, eu posso ir a Niterói de catamarã, acho que catamarã não existe mais. Eu posso ir a Niterói de carro, eu posso pular de paraquedas, eu posso ir nadando se eu me arriscar na Baía de Guanabara sem a sua disposição adequada, eu posso remar um barco, eu posso ir de kitesurf. Há várias maneiras de ir a Niterói. A mesma coisa acontece com o ambiente de patentes farmacêuticas. Tem várias terapêuticas possíveis para eu chegar à solução técnica. Às vezes, cada uma delas tem autonomia tecnológica absoluta. Às vezes, algumas delas são complementares. Então, a vantagem do consórcio de patente é, especialmente em países que precisam diversificar as políticas públicas, alguns corpos reagem melhores a certos insumos, outros corpos reagem melhores a outros tipos de insumos. Para o país e para os entes que desejam vender bem, vender rápido, receber suas realezas, às vezes é muito útil o consórcio porque ele facilita não só a cooperação da prestação do serviço público, mas às vezes ele facilita também o desenvolvimento tecnológico. Se o sistema de patentes ele protege o desenvolvimento dinâmico, eu maximizo o dinamismo maximizando a base de oferta tecnológica para elaborar. Então, o exemplo do professor Gabriel Francisco com relação ao ECAD é muito útil, até porque na prática, pouca gente diz, mas sejamos extremamente diretos. No direito de autor, especialmente o direito de autor sobre as músicas, na prática, por exemplo, nos Estados Unidos e boa parte do mundo, a execução pública ela funciona como licença compulsória. Ninguém pega a autorização prévia e expressa de cada um dos autores, a cada um dos titulares para executar na rádio a música. Eles executam, depois informam o ECAD, pagam o direito de autor e nós estamos discutindo quantum de beato, não se an de beato. Então, acho que a ideia de pool de patentes ela precisa ser maximizada não só para o ambiente de saúde pública, mas para todos os ambientes. Apenas para terminar minha fala, porque eu estou falando demais, se alguém tiver interesse em entender melhor a importância do pool de patentes e a relevância da pergunta da professora Aline, professora Aline, eu recomendo um livro de um israelita que dá aula em Yale, chamado Yochai Benkler, Y-O-C-H-A-I Benkler, B-E-N-K-L-E-R. Ele escreveu um livro chamado Wealth of Networks, em que ele exatamente incentiva a ideia de economia e tecnologias em rede, como isso é bom para o desenvolvimento dinâmico, respeitando os direitos capitalistas de todo mundo. Isso não viola os direitos subjetivos de ninguém. E o último comentário que eu queria fazer é que nós temos que ter muito cuidado, claro. Licença compulsória, ela só existe quando já tem a tecnologia, né? Talvez não tenhamos as tecnologias, por mais otimistas que gostamos de clicar em todos os links que tem na internet, dizendo Rússia desenvolve vacina, Suriname tem a tecnologia para amanhã. A gente gosta de mentiras, né? A gente precisa parar com isso. Então, a licença compulsória ela só funciona se eu tenho algo para incidir a licença compulsória. E, por enquanto, a gente tem especulação. Só especulação. Então, tenhamos cuidados com, salvo engano, fosfoetalanaminas novas, ou cogumelo do sol, ou todo tipo de picareta que quer vender para a gente coisas que não funcionam, simplesmente porque a gente quer boas notícias. E, sobre isso, e a ideia de pool, também é necessário a gente tomar cuidado com o sujeito que ele, em tese, tem uma boa tecnologia, ele arroga que tem uma boa tecnologia, mas que produtos podem, tal como a talidomida, depois gerarem risco no desenvolvimento. Nós só vamos saber se as tecnologias que estão sendo ventiladas, elas tratam a Covid e não causam um efeito colateral severo daqui a 3, 4, 5 anos. Então, nós talvez sejamos uma nova geração de talidomidas
Talvez os efeitos colaterais de certas medicações como essas, que estão sendo ventiladas na internet, a gente só vai perceber no futuro. Então, nós seremos as cobaias, infelizmente. Então, esse excesso de pressa, ele pode botar em risco a saúde pública e, historicamente, tudo que é assodado em qualquer autoridade sanitária no mundo, no final, o final não é feliz. Muito obrigado, professor Pedro Marcos. Olha, fantástico, é o mínimo que eu posso dizer. Realmente, o conteúdo riquíssimo, né? A competência enorme dos nossos palestrantes. Temos perguntas ainda do comitê, temos perguntas da plateia, mas o que não temos, infelizmente, mais tempo. Então, eu pediria aos nossos palestrantes aí, acho que uns 30 segundos para as considerações finais. Depois, no finalzinho, eu gostaria de fazer 2 convites a todo mundo que está nos assistindo. Doutor Gabriel, quer começar? Pois não. Seguimos na ordem alfabética, então. Isso. Luiz Guilherme, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro, por essa oportunidade de estar aqui de novo aprendendo com você. Eu acho que o que pode restar de conclusão e onde eu entendo que há uma concordância entre o Pedro e eu, é que o instrumento da licença compulsória deve ser considerado um instrumento banal. Ele é um instrumento que dá equilíbrio ao sistema de patente e é uma ferramenta que não é para ser usada nem demagogicamente, nem demonizada. E a gente só falou de uma hipótese da lei da licença compulsória, né? Tem tantas outras hipóteses. Então, eu acho que vale a pena a gente ter confiança que o nosso sistema jurídico está adequadamente formulado, poderá sempre ser aprimorado, como qualquer criação humana, mas a gente tem que sempre ter muita suspeita de soluções mágicas miraculosas, seja na medicina ou seja na legislação. Então, muito obrigado e bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Doutor Pedro. Agradeço ao gentil convite. Toda vez que o professor Gabriel me chama, lá estarei. Concordo com o professor Gabriel. Não precisamos tratar a licença compulsória como Voldemort. Precisamos, sim, justificar o seu uso através de fundamentação jurídica, tal como uma sentença só é sentença se ela é bem fundamentada. Nós precisamos aprimorar o sistema de incidência de licenças compulsórias no Brasil pelo abuso de poder econômico. Eu acho que o CAD, que é uma das agências reguladoras mais relevantes para o aspecto concorrencial, faz pouco uso da medida. Inclusive, o CAD tem mais história de incentivar a licença compulsória de marca do que propriamente de patente, o que é algo curiosíssimo. Eu gostaria de sugerir, se for possível, uma pedra para novos debates, que em que pese o sistema de patentes, seja no ambiente das emergências nacionais, de saúde pública, seja no ambiente do abuso de poder econômico, serem sempre mencionados com essa correlação da licença compulsória. É importante lembrar que os tratados de contratos internacionais também prevêem a licença compulsória como consequências do abuso do poder de competição, e eu estou falando do abuso do poder de competição privado, que é a concorrência desleal. A própria concorrência desleal, digamos, alguém ventila que outrem está violando a sua patente quando não está e consegue, por exemplo, uma tutela inibitória para cercear o uso legítimo do acesso ao mercado terceiro. No final da instrução probatória, descobre-se que o dono da patente não tem razão. A patente dele não cobre aquele exercício de terceiros. Aquilo é possivelmente um ato de concorrência desleal. E o ato de concorrência desleal também pode gerar uma licença compulsória. Não só o abuso antitruste, mas o abuso privado gera licenças compulsórias. Eu concordo com o professor Gabriel Francisco. Nós precisamos ter cuidado com projetos de lei que possam ter jabutis, né? Quando nós vemos um tatu em cima de um toco, nós sabemos que alguém botou ele lá, porque tatu, como diria um presidenciável, não sobe em toco. Se você passa pela rua e vê um cágado em cima de uma palmeira, você sabe que alguém botou o cágado lá, porque cágados não voam e eles não escalam. Então, a licença compulsória ela é um instrumento legítimo dentro da vasta caixa ferramental do sistema de direito administrativo. Ela não pode ser demonizada, ela não é quebra de patente. Ela é um uso legítimo e legal de direitos, se bem fundamentado. Mas o que a gente precisa preocupar mesmo é o que acontece antes da licença compulsória, que é o desenvolvimento da tecnologia. Só se licencia compulsoriamente se tiver uma tecnologia a se licenciar. Senão, a gente bota o carro na frente dos bois. Bom dia. Sim, muito obrigado. Paula, Rômulo, querem falar alguma coisinha?
Então, só agradecer a todos os participantes, aos palestrantes, e passo a palavra para o Rômulo, para você fazer as considerações finais. Obrigada. Eu também só queria agradecer e dizer que realmente foi uma aula hoje, o conteúdo foi riquíssimo, aprendi muito, foi um prazer enorme participar desse webinar. É isso aí. Bom, agora dois convites. Fabrício, se puder colocar aquele nosso slide, por favor. Convidar a todos aqui. É isso aí. Convidar a todos, né, para que conheçam e para que baixem o guia Doing Business in Brazil, que é uma publicação da Britchan, especificamente do Comitê Legal. Neste ano nós tivemos tempo de fazer o lançamento no Reino Unido, em Manchester e em Londres, como é a foto que vocês estão vendo. Então, aqueles que quiserem conhecer o nosso guia, vale a pena baixá-lo. Fala de propriedade intelectual, possivelmente fala sobre licenciamento compulsório também, nós temos esse assunto tratado. Então está o endereço aí, tanto o QR Code como o link da internet para que seja baixado. E o segundo convite é para aqueles que nos assistem, para que também estejam conosco na próxima segunda-feira, quando nós teremos o webinário sobre a reforma tributária. Esse webinário contará com a presença do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator do projeto na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e com o deputado Alexis Fontaine, que é um membro da comissão e é deputado federal aqui para São Paulo. Esse é um seminário riquíssimo também. O tema está quente, né? Nós tivemos o envio ao Congresso do projeto, não vou dizer de reforma tributária, mas pelo menos de reforma da legislação de PIS e COFINS, da unificação, enviado pelo governo federal. Então vai ser muito bacana, aqueles que puderem e quiserem, vai ser bastante interessante. Mais uma vez, obrigado aos nossos palestrantes, parabéns pelo conteúdo riquíssimo, o Rômulo disse muito bem, foi uma aula, acho que todos aprendemos bastante. Eu vi que a audiência ficou presa aqui praticamente até o fim do nosso webinário, que é sinal de que o conteúdo foi muito bom. Parabéns, obrigado e espero poder contar com vocês numa próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.